No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aos crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aos crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aos crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Aleluia, glória a Jesus. Hino de número 418. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, grande dor depois da batalha me coroará.
batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutarão outro sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar para trás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Glória a Jesus. Os irmãos têm um hino aí para pedir. Vamos louvar o hino de número, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 48. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lá maior. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfado meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão da voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia
graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfado meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, glória a Jesus. Um dia nós lá estaremos. É por isso que nós estamos aqui, né? Se não houvesse essa esperança em nossos corações, nós estaríamos agora fazendo a nossa vontade na nossa casa, né? Mas nós temos essa esperança e para isso nós precisamos conservá-la, e conservamos-a em nosso coração quando nos propomos a servir a Deus, congregar e nos alegrar na presença do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 28. Esse capítulo ele contém 17 versículos. Nós iremos ler os 17 versículos e depois no capítulo 29, verso 10 ao 13. Esse capítulo aqui é um capítulo de duas profecias, uma da parte de Deus e outra da parte da vontade do homem. A de Deus é de 70 anos, a do homem é de 2 anos. Glória a Jesus. Todos acharam Jeremias, capítulo de número 28? Os irmãos acompanham, eu vou ler aqui todos os versículos, porque para que as pessoas que estão nos assistindo possam ouvir toda a leitura, porque aqui na live só sai a voz aqui quem está falando no microfone, tá bom? Glória a Deus. Diz assim a santa palavra de Deus. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º do mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Isso aqui foi o profeta Ananias que falou. Agora a profecia de Deus por Jeremias. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta,
aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz somente, quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano do 7º mês. Capítulo 29, versículo 10 ao 13. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Jesus. Querido Deus, nosso Pai bendito e amado, em Tua presença, Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, reunidos, ó Deus, para cultuar e exaltar, Senhor amado, o Teu poderoso nome. Deus de promessas, Deus de palavra fiel, Tu és Deus desde a eternidade, e nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos. Abençoa grandemente os Teus servos, Tuas servas, que nesta noite, Senhor, nos propusemos aqui cultuar o Teu nome, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Continua, Pai, abençoando a liturgia deste culto. Te peço também por aqueles que estão, Senhor, neste momento, nos assistindo através da rede social. Pai, fala com cada um, manifesta a Tua glória e o Teu poder neste lugar. Pai justo e santo, Te oramos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos alegres e gratos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos na sua casa para louvar e engrandecer o seu nome. Glória a Jesus.
Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Jesus. Pois este crente, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto no tempo certo. Glória a Jesus. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Glória a Jesus. Então, irmãos, é uma maravilha nós estarmos hoje aqui reunidos, para louvar ao Senhor e dizer que, glória a Jesus, o quanto nós estamos agradecidos por essa oportunidade. É Deus quem concede esse momento de nós estarmos na casa do Senhor para louvar e para exaltar o seu nome. Nós não viemos aqui noutro propósito, nós viemos aqui adorar a Deus, louvar ao Senhor, ouvir a sua palavra. Glória a Jesus. Eu creio que Deus já tem uma palavra preparada para todos nós nessa noite. Glória a Jesus. Desde o dia que foi comunicado, glória a Jesus, ao irmão, é o senhor que vai pregar. A gente fica, irmãos, orando e pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus: Senhor, fala conosco, usa o teu servo, a sua igreja, Senhor, precisa, glória a Jesus, de um despertamento, de um avivamento. Usa o teu filho para falar conosco. E a gente fica ansioso, irmão, para ouvir a palavra de Deus, para vir à casa do Senhor. Glória a Jesus. Cada culto, irmão, Deus fala conosco. Deus fala. Glória a Jesus. Muitos estão despercebidos, muitos não estão interessados, em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o que Deus tem para falar. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para a gente adorar a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, Então eu estou muito alegre com Jesus. Quem é que está alegre com Jesus aí? Glória a Jesus. Eu andei ali pelos interior, glória a Jesus, trabalhando, e gosto muito de falar de Jesus. Gosto muito de falar de Jesus. Eu não perco a oportunidade, porque o que Jesus fez na minha vida, eu tenho que dizer para alguém que Ele fez algo que ninguém jamais poderia fazer, e Ele fez na minha vida. Glória a Jesus. Assim como foi que Zaqueu, quando ele se arrependeu dos seus pecados, glória a Jesus, ele disse: Senhor, eu vou agora visitar todos aqueles que eu enganei, e eu quero retribuir 4 vezes mais, porque Deus fez um milagre na vida de Zaqueu. Então Zaqueu, muito grato, eu também tenho um coração muito grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida. Glória a Jesus. Então eu não gosto de perder a oportunidade. Onde eu chego, gosto de dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz grandes coisas na nossa vida quando nós confiamos nele. E nessa noite nós queremos ouvir aqui os irmãos também se expressando, glória a Jesus, aleluia, dizendo aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu queria chamar ali aquele irmão, eu esqueci o nome do senhor. Queria convidar o senhor aqui para irmão José, dar aqui uma saudação, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Glória a Jesus. Irmão José sempre está aqui também em oração com a gente, glória a Jesus, é uma bênção. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso, irmãos, que faz alguns dias que a gente fala do amor de Deus, e a gente, em outra igreja, a gente fica assim meio tímido, Mas estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor,
porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu queria ler, desculpa, eu queria ler uma palavra da parte de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, e verso 23, irmãos, onde Jesus nos diz: aleluia, Jesus. Jesus dizendo: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ouvimos aqui, irmãos, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, aonde ela vem nos falar, aleluia, glória a Deus, que no tempo das provas, que no tempo dos desertos, nós devemos estar firmes diante dos pés do Senhor. Nós podemos observar que essa palavra vem nos dizer que de uma hora para outra pode se levantar uma tempestade na nossa vida. Quando nós vemos aqui Jesus, aleluia, onde ele envia os seus discípulos, onde nós vamos ver que um dia onde ali aconteceu maravilha, onde aconteceu milagre, onde aconteceu cura, mas desde uma hora que o Senhor enviou e disse: ide para o outro lado, nós podemos observar, irmão, que ali foi um dia de bênção, de vitória, de milagre, porque onde Jesus passava acontecia isso. Mas também nós podemos observar, aleluia, que quando Jesus envia os seus discípulos, ali houve uma grande tempestade, que a qual, aleluia, aqueles discípulos começaram a temer, aqueles discípulos começaram, aleluia, a se desesperar, pensando que ia morrer, pensando que ia perecer. Mas nós vemos diante dessa palavra uma coisa: aleluia, glória a Deus, que quando Jesus está na nossa vida, jamais nós devemos temer, jamais nós devemos baixar a cabeça. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Jesus estava no barco, e quando Jesus estava no barco, não tinha motivo de os discípulos temer, mas por causa de muitas das vezes, da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança, aleluia, muitas das vezes vem o desespero. Nós podemos observar que foi de uma hora para outra, ali veio aquela tempestade. Na nossa caminhada também é assim, às vezes de uma hora para outra pode vir uma tribulação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, muitas das vezes a perda de um emprego, muitas das vezes a perda de um parente, muitas das vezes a perda, aleluia, algo na nossa vida que pode trazer tribulação. Mas quando nós olhamos para essa palavra, Jesus nos dá a firmeza de nós não se atribular, de nós não se angustiar, de nós não se desanimar. Por quê? Porque Ele está conosco no barco. Foi o que Ele disse para os discípulos: porque temeis, homens de pequena fé? Aleluia, se Jesus está conosco, não há motivo de nós baixarmos a cabeça, não há motivo de nós entristecer, não há motivo de nós, aleluia, se atribular ou se angustiar. Por quê? Porque nós devemos confiar, assim como o apóstolo Paulo diz: nada poderemos temer, nem a tribulação, nem a morte, nem a angústia, nada poderemos temer, mas confiar nas promessas do Senhor. Da mesma forma, quando nós olhamos para essa palavra, aleluia. Então aqui eu agradeço a oportunidade, aonde, aleluia, já faz um pouquinho de tempo que eu prego.
Glória a Deus. Cantor de Asaf, sal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, 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 o pecado nos rodeia, tentando nos destruir. São tantas aflições, são muitas tentações, fortalece o meu ser. Espírito Santo, ajuda a nos despertar. O mundo está aí, querendo nos impedir de ser um adorador do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, 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 Santo. Papai, em nome de Jesus, vem nos capacitar, nos enche do teu fogo santo, vem limpar toda essa ira, vem reinar em nós, Espírito Santo, purifica o nosso coração, ajuda a pedir perdão. O amor é a solução, faz bem pra alma e pro coração. Eu quero transbordar no seu poder, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, 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 Santo. Papai, em nome de Jesus, vem nos capacitar, nos enche do teu fogo santo, vem limpar toda essa ira, vem reinar em nós, Espírito Santo, purifica nosso coração, ajuda a pedir perdão. O amor é a solução, faz bem pra alma e para o coração. Eu quero transbordar do seu poder, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Aleluia, Jesus. Espírito Santo, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, oh Espírito Santo, enche-nos do teu poder. Oh, glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a irmã Gerlânia louvando ao Senhor. Nós vamos recolher as ofertas. Quero convidar aqui o diácono Carlos Marinho, nosso secretário, para orar pelos ofertantes. Glória a Jesus. Glória a Deus, também salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, te agradecer por este momento de adoração, Pai, que estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus, que neste momento, Senhor, que faz parte da adoração na tua casa, que é o momento de oferta, Pai, venha abençoar o teu povo, a tua igreja, abrir as portas do céu, Pai. Tu conhece, meu Deus, as necessidades do teu povo, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco, Pai, nos ajudando e fortalecendo no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Também salve a igreja com a paz do Senhor. Todas as provas que eu todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quero apresentar ali o nosso irmão, Evanildo Alves. Está ali. O Espírito Santo trouxe ele aqui hoje, na casa do papai. Glória a Jesus. Seja bem-vindo. O que os irmãos vamos dizer para o Evanildo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se sinta à vontade, meu irmão, que você está na casa do Pai. Glória a Jesus. Nós vamos ficar de pé agora, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui pelo vaso. Glória a Jesus, que é de barro, mas que, glória a Jesus, é cheio do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que já ouvimos da tua parte, pelos louvores. Ó Deus eterno, agora, Senhor, queremos, meu Pai, interceder, Senhor, pelo teu servo, irmão Giovanni, ó Pai, que irá transmitir a tua palavra. Senhor amado, usa, Senhor, com poder e com graça do teu Espírito Santo, teu servo, ó Pai, para falar, Senhor, com a tua igreja, Pai, pois nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, ó Pai, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua voz. Fala conosco, Pai, não aquilo, Senhor, meu Deus, que porventura, Senhor, estejamos desejando ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa o teu servo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Enquanto os irmãos acham aí, desde já eu queria louvar a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui. Louvar e engrandecer o nome do Senhor por tudo que Deus já fez na minha vida, tem feito. É motivo de muita alegria. Já fazia uns 20 dias que eu não vinha para nenhum culto e eu estava com saudades. O irmão estava falando aqui sobre as tempestades e a gente pode até esperar a tempestade, mas a gente nunca vai estar preparado. E eu passei por uma grande tempestade. Depois, em outra ocasião, pode ser que eu conte o testemunho, mas Deus me deu vitória. Porque Deus fez um grande milagre na vida da minha esposa, que os próprios enfermeiros lá do hospital disseram que ela, por 3 vezes, renasceu. Então, a gente vê a mão de Deus na nossa vida. Quanto que Deus pode fazer na vida do ser humano. E eu só tenho que louvar e agradecer, porque a gente não espera nada disso, mas quando vem, você sabe que você tem um Deus, que você pode ali orar, você pode contar com Ele, seja qual for a situação, e Ele vai ouvir a sua oração. Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor, e eu agradeço os irmãos que oraram por mim, aqueles que me ajudaram também de alguma forma. Eu só tenho a agradecer a cada um, que Deus possa recompensá-los e abençoá-los grandiosamente.
Vamos para a palavra que diz, Romanos capítulo 8, versículo 31. O título do texto diz, Cântico de vitória, Deus é por nós. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra que nos dá um ânimo para continuar, para prosseguir nesta caminhada. Outro dia eu estava vendo a mensagem que o presbítero irmão Xavier pregou, falando a respeito da caminhada cristã. E é necessário que a gente tenha sempre ânimo, porque a gente é movido por ânimos. Temos que ter sempre uma motivação para continuar esta caminhada. E dentre tantos assuntos doutrinários importantes que o apóstolo Paulo trata nesta carta aos Romanos, a principal delas é a doutrina da justificação, pela qual nós fomos salvos. E dentro da carta aos Romanos nós podemos entender 3 principais pontos que justifica o pecador. Em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo estava pregando para gentios e para judeus. E Paulo estava relatando que, mesmo eles sendo judeu, um povo escolhido, eles precisariam dessa justificação. Paulo já havia entendido que, mesmo ele sendo fariseu, um doutor da lei, conhecedor de toda a lei da Torá, necessário era que ele tivesse um novo nascimento e que também fosse justificado pelo nosso Senhor. E ele estava ensinando através essa doutrina para eles. E dentro desses 3 pontos que nós podemos ver, em primeiro lugar está a fé. Primeiro ponto para a justificação que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos é a respeito da fé em Jesus Cristo. Em Romanos 5, 1 e 2, Romanos 5 vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, teria que ter fé nesse Jesus, teria que crer nesse Jesus. Abraão, pai da fé, a Bíblia diz que ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Ele foi salvo pela fé, não foi pelas obras, não era porque ele era uma pessoa boa, nada disso. E o próprio apóstolo Paulo tinha entendido a respeito disso. E o fato dele ser religioso, o fato dele estar na sinagoga, o fato dele conhecer a palavra,
de uma maneira total e pregar também essa palavra não dava o direito de salvação. E ele vai falar e vai apresentar a respeito da graça. A graça é o segundo ponto pelo qual nós somos justificados. Onde ele vai falar que é uma coisa que nós não merecíamos. Que graça quer dizer favor imerecido. Eu ouvi outro dia um pastor pregando e simbolizando a respeito da graça. E ele disse que um homem estava fazendo um trabalho de evangelismo nas favelas do Rio de Janeiro na década de 80. E dentre aquelas pessoas que ouviam ele pregar, tinha uma criança maltrapida, com a roupa bem velha e descalço. E ele pensou, eu vou comprar umas roupas e um calçado para essa criança e vou na casa dele e vou levar. E ele fez isso, foi lá na loja, comprou tudo isso e subiu ao morro. E antes dele chegar na casa, ele recebeu uma pedrada na cabeça. E ele desmaiou, o menino pegou as coisas dele e fugiu com elas. Esse menino era o que ele ia entregar as coisas. Aí ele acordou e disse, eu vou voltar lá, comprar mais roupas e vou levar. Ele fez isso, foi lá, comprou novamente, subiu o morro, chegou na casa dele, bateu na porta. Aí o pai dele atendeu e disse assim, olha, cadê seu filho, está aí? Ele disse, está. Aí ele falou, eu vim entregar essas roupas, esse calçado para ele. E o pai dele tinha visto que ele tinha jogado a pedra na cabeça do homem. E ele disse assim, olha, meu filho não merece. Enquanto você subia para vir, ele jogou uma pedra na sua cabeça e roubou suas coisas. E aquele homem disse dessa maneira, realmente ele não merece, mas ele precisa. Essa é a graça. Nós não merecíamos, mas nós precisamos dessa graça, dessa tão grande salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não tem como você comprar a salvação. Por mais bom que você seja, você depende da graça. Por mais justo que você seja, você depende da graça de Jesus para ser salvo. Por mais que você ajude as pessoas, você precisa da graça de Jesus. Nós precisamos que Jesus olhe para nós e a gente reconheça que nós não podemos nada sozinho. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele sabia que precisaria esse plano para a salvação. E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa justificação é a redenção de Cristo. Era necessário que um justo morresse pelo um pecador. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado. A culpa era nossa, mas Jesus pegou e levou sobre si. Jesus levou sobre si a nossa culpa e nos justificou através do seu sangue. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos comprados da nossa vã maneira de viver, como nós aprendemos de nossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro incontaminado e sem mácula. Pelo sangue de Jesus, nós temos essa justificação. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 8, falando a respeito desta salvação, ele vai nos dar um ânimo, nos dar uma certeza que nós temos que ter desta salvação. Onde no versículo 1 do capítulo 8 ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebam que ele fala aqui, portanto, agora. Esse advérbio de tempo quer dizer que é para logo. A salvação não é para amanhã, não é para depois, não é para 10 anos, é agora.
E logo eu me lembro do ladrão da cruz, quando estava ali, ele, juntamente com outro ladrão e Jesus, e um dos ladrões escarneciam de Jesus, dizendo que se ele fosse o Filho de Deus, ele descesse de lá e salvasse ele e aos ladrões também que estavam ali. E um dos ladrões reconheceu que ele estava ali pelos pecados que ele havia cometido, mas aquele homem, Jesus, não merecia estar naquele lugar. E ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo estava falando para um grupo seleto de pessoas salvas, que poderiam ter a certeza que nenhuma condenação tinha mais sobre as suas vidas. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que mesmo nós tendo essa graça, nós não podemos fazer e andar de qualquer jeito. Ele pergunta lá no capítulo 6, porventura nós podemos pecar agora porque nós temos essa graça? De maneira nenhuma. Porque agora nós estamos mortos para o pecado. E quem morre para o pecado não tem mais prazer no pecado. Ele não sente prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus. E Paulo estava ensinando isso para aqueles que tinham convicção do novo nascimento. Paulo vai falar diversas vezes a respeito desse novo nascimento. Ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Ele vai falar também de você se despir do velho homem e se revestir do novo homem. De você estar crucificado com Cristo, e a partir dali você ter uma nova vida. Essa era a intenção de Paulo ensinar os romanos e falar que eles tinham que ter essa certeza de salvação. Talvez muita gente está indo na igreja já há mais de 20 anos, mas não tem essa certeza, porque nunca teve um novo nascimento com Deus. Pessoas que estão indo para a igreja, congregam, mas ainda não têm essa certeza, ainda tem prazer no pecado. Comete pecado de estimação, aqueles que ninguém vê, que ninguém sabe. E Paulo estava falando que eles tinham que ter essa certeza. Portanto, agora nenhuma condenação a mais. E nos versículos que nós lemos esta noite, ele vai falar sobre o canto de vitória, que ele vai falar: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós. Primeiro ponto que ele fala: Deus é por nós. E logo eu me alegro quando ele fala essa passagem: Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é por nós. Não depende de nenhuma situação para ele ser por você. Ele se entregou por você e ele disse: agora eu estou contigo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Paulo vai dizer que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que dificuldade que pode te afastar de Deus? O que pode parar o crente? A gente vê que lá em Isaías, no capítulo 59, vai dizer que o pecado, ele faz separação. E como eu disse, ele está falando para pessoas salvas. E a pessoa salva, ele não peca mais. A pessoa salva, ela não tem mais prazer no pecado. Então não tem como você se separar de Deus. Esse pecado que separa o homem de Deus é para aqueles que estão desviados do caminho. Mas para mim e para você que estamos aqui nesta noite, nós podemos dizer que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
O apóstolo Paulo pergunta: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu único Filho. Deus entregou Jesus para morrer por você, meu amigo, para morrer por você, meu irmão. Jesus se entregou para te justificar, para dizer que você não tem mais culpa, para dizer que ninguém pode tentar acusação contra você. E ele vai dizer mais: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O inimigo quer lhe parar, o inimigo quer dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que está difícil, que você tem que parar. Mas Deus é por nós. Deus é quem nos justifica, e Ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está com Jesus aqui nesta noite? Quem está com Cristo nesta noite? Nenhuma condenação há mais para você, meu irmão. A partir do momento que você tem a fé, você recebe essa graça, você crê que Jesus é o teu Senhor, é o Senhor da tua vida, você recebe essa salvação. Não importa a situação, como o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Será que isso pode nos separar de Deus? Será que a pandemia pode nos separar de Deus? Será que as doenças, as tribulações? E Paulo falava isso com prioridade, porque lá em Filipenses 3, 12 e 13 vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente da situação, Paulo estava dizendo: você não vai se separar de Deus. Independente da sua condição financeira, você não vai se separar de Deus. Independente da sua saúde, você não vai se separar de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso. E Paulo passava por tribulações. Não pense os irmãos que Paulo tinha uma vida fácil. Ele sabia o que era isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 11 ele vai dizer que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, se você entende isso, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todos da igreja. Não é fácil, meus irmãos, servir a Deus, mas é prazeroso. Noites intermináveis, noites em oração, dias em jejum buscando. E diferente de Paulo, nós não passamos muito sofrimento assim como ele passou. Foi açoitado, foi picado por serpente,
Paulo sabia o que era isso, e por isso que ele dizia que nada. E ele vai dizer: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, meus irmãos, porque quando o crente morre, ele vai de encontro com o Senhor. Aí é que ele vai ficar junto com o Senhor. Se aqui na terra nós não nos separamos dele, imagine quando nós chegarmos lá. Imagine na alegria que nós teremos. Ele vai falar que a tribulação do presente momento não há de se comparar com aquelas que estão por vir. É tribulação, é momento difícil, mas é alegria. É bom servir a Jesus, é bom servir a Deus. E eu não sei a situação que você está passando. Eu passei por uma provação muito grande, mas eu vi que o Senhor estava comigo. Eu vi que Jesus, ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Um dia eu disse para Deus: Senhor, um dia eu quero testemunhar das obras que o Senhor faz nas nossas vidas. Mas a gente só pode testemunhar aquilo que vive. E nós não sabemos nem orar como convém. E a minha oração era sempre dizer: Senhor, abençoa este parto. Abençoa que dê tudo certo. E eu nunca disse que seja feita a tua vontade. Eu aprendi a orar, meus irmãos. Porque a nossa vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. E eu me vendo naquela situação, eu clamei a Deus. E Deus me ouviu. Era necessário passar por isso. Hoje eu vejo o quanto que Deus quis trabalhar na minha vida. Posso dizer que sou um milagre de Deus. Não só por isso, mas por tudo que Deus já fez na minha vida. Eu estar hoje aqui pregando é uma coisa que eu nunca imaginei. Mas Deus, ele faz coisas em nossas vidas que nós não entendemos. Ele faz muito mais do que nós podemos, ou do que nós queremos, ou do que nós esperamos. E eu te digo esta noite, meu irmão, você que está ouvindo aí pela internet, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada vai te parar, meu irmão. Nada vai te parar. Você começou esta caminhada, e o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses: o mesmo Deus que começou, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus. Até o dia que Jesus voltar, ele está te aperfeiçoando, ele está te moldando. E ele diz: não importa a tribulação que você esteja passando, não importa a dificuldade que você vai estar passando, ele diz: ei, eu estou contigo. Deus é por nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, meus irmãos, nos ajudando nesta caminhada que não é fácil. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos no meio desta caminhada. Jesus pode voltar hoje, pode voltar a qualquer momento, mas nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. E quem vai nos parar? Ninguém pode nos parar. Nada pode te separar do amor de Deus. Fique com essa palavra hoje no seu coração e saiba que Deus é por você. Saiba que Deus está contigo nesta caminhada. Não importa a situação, Ele vai andar do seu lado. Mesmo você sabendo que Ele está no barco, como o irmão disse, você vai se atribular, você vai achar difícil, mas uma hora Ele vai se levantar e vai dizer: te aquieta, amar. E você vai entender o que Deus quis fazer na sua vida. Assim como Pedro dizia: Senhor,
eu não entendo. E Jesus disse: você não entende agora, mas depois você vai entender. Deus tem um plano na tua vida. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos dê graça para continuar a cada dia mais servindo a Deus com amor, com alegria, com prazer, porque Deus, Ele é por nós e nada vai te separar desse amor.